Oi, pessoal, bom dia. Estamos aí de volta, né? Feliz Ano Novo para todos que participaram no ano passado. Bem-vindos, feliz Ano Novo também, bem-vindos para os que estão se juntando a gente agora. Primeiro webinar de 2021, a gente parou um pouquinho em janeiro por questões óbvias, né? Muita gente fora, a gente precisava de um tempo para organizar também os primeiros, e vamos começar agora em fevereiro a nova série de webinars, começando por um tema que está bastante em voga agora, especialmente nessa época de pandemia e muitas mudanças de acesso, que é a revisão periódica de perfis ou de acessos, como se queira chamar. Lembrando, né, para os que já estavam e informando para quem chegou agora, a gente começou no final do ano passado a fazer uma série de webinars da Tente, sobre ainda com um foco mais em segurança. A gente pretende expandir mais esse ano. Security Weaver, que é a nossa parceira, faz esses webinars já desde abril. Eles chamam de Stay at Home Series, toda quinta. Também está no nosso LinkedIn, eu recomendo para quem quiser ver, obviamente, conteúdo em inglês, mas sempre interessante. Eles são a maior empresa mundial de software especificamente para a GRC, né, para Global Risk and Compliance. São temas sempre legais e com muita participação dos clientes deles, né? Então, toda quinta, quem quiser pode, os links estão no nosso LinkedIn. No nosso caso, né, os nossos webinars, a gente começou em novembro e tem feito de 15 em 15 dias, né? Esse mês, por acaso, a gente vai fazer apenas 2, vamos pular aí a semana do Carnaval, que está bem confusa, e devemos voltar na semana seguinte, mas a ideia é ser bi-weekly, né, a cada 2 semanas. Então, a regra é sempre a mesma, apresentação rápida, para a gente tentar falar de um tema de forma mais objetiva, então cerca de 30 minutos, com uma sessão de perguntas e respostas depois, para quem tiver qualquer dúvida. Todo mundo está em mudo, né? Agora, nessa época de pandemia, a gente já está acostumado com esses webinars, mas só lembrando, então, pode usar a área de perguntas e respostas se tiver qualquer comentário, ou, claro, para fazer uma pergunta. E a gente sempre disponibiliza a sessão, estamos gravando, e ao final do processo a gente envia para vocês, participantes, e coloca no LinkedIn também, se quiser passar para alguém, enfim, fica por lá. Se quem tiver qualquer problema de áudio, né, tem aí a engrenagem do Teams, normalmente quem entra pelo celular ou colocou um fone novo, tem que fazer algum ajuste, a gente pede para dar uma olhada lá se tiver qualquer problema de escuta, até porque a equipe me avisa se o problema for do meu lado, né? Então vamos adiante para a gente cumprir o horário. Primeiro, novamente me apresentar, né? Eu sou Nelson Milha, sou diretor de tecnologia da Tente. Eu, entregando um pouco a idade, já trabalho há mais de 30 anos na área de tecnologia em geral, né? E nos últimos 15, bastante dedicado ao mundo SAP e legados e ERPs em geral, né? Passagem Oracle, passagem FS, mas quase sempre trabalhando muito com SAP, que digamos assim, tem uma presença muito relevante no mercado corporativo, particularmente aqui no Brasil, que ainda é maior que a média mundial. Já trabalhei em algumas grandes empresas, mas estou há 7 anos aqui na Tente, liderando a área de tecnologia, e sou responsável por essa parceria com a Security Weaver, né, que já tem 4 anos, e como eu já antecipei, é a maior empresa de software de risco e compliance do mundo, né? Nosso concorrente é a SAP, que não é uma empresa de risco e compliance, né? Tem um produto secundário no portfólio dela que faz isso. Então, a Security Weaver, sem dúvida nenhuma, é a líder nesse segmento. E nós somos os representantes exclusivos aqui no Brasil. E trabalhamos com o time Latin America para atender, inclusive, nossa região. Particularmente, no meu caso, eu passei trabalhando com SAP em empresas como Vale, Infoglobo. Na Vale participei da montagem e liderei o time de Technology Office, né? Então, e uma das coisas que a gente fez lá foi toda essa parte de reestruturação da arquitetura de perfis que foi entregue pela consultoria, uma das grandes aí com
uma série de problemas, digamos assim. Na época, a gente não tinha essa opção ainda de Security Weaver, a Security Weaver estava começando e no Brasil não existia. Então a gente fez com um produto concorrente mesmo, foi um grande desafio que vencemos, mas hoje temos muito mais conhecimento e tecnologia para fazer melhor. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nessa questão da revisão periódica, da recertificação, para discutir alguns pontos relevantes aí que acabam sendo para todo mundo, até fora do mundo SAP, digamos assim. Falando um pouquinho de nós da Tente, né, a gente trabalha com SAP e Microsoft, big players, né, em breve algumas novidades aí no mundo cloud e ERP, mas também temos como uma das nossas premissas trazer para o Brasil tecnologias world class como integradores. Então, nesse caso, a gente está falando do nosso parceiro de risco e compliance, que é a Security Weaver, uma empresa da Califórnia, mas trazemos também uma série de outras tecnologias, RPA, Disaster Recovery, Single Sign-On, então, gestão de mudanças. Então, a nossa ideia é sempre procurar, particularmente no ecossistema SAP, mas também em outros, quem são os melhores de cada mercado, com a melhor relação custo-benefício e que não tenham presença de parceiros no Brasil que ajudem de fato na integração, né? Não só sejam vendedores de licença, mas consultorias que implementem e ajudem a operar. E a gente faz esse papel como Tente, né? Então, o conceito aqui é a gente, de fato, reter esse conhecimento e repassá-lo para vocês em português e em reais brasileiros, né? Em termos de serviço. Então, quem tiver interesse, não é o objetivo de hoje, mas a gente pode falar sobre qualquer uma dessas tecnologias, é só entrar em contato. Bom, vamos começar aí contextualizando um pouquinho, né, com algumas anotações que eu listei e que em parceria com a Security Weaver. Bom, aqui no Brasil, normalmente, esse processo de recertificação, reclassificação, né, a ferramenta chama Recertification, é conhecido como revisão periódica de acessos, né? Isso começou nas grandes empresas, né, e hoje é praticamente um padrão depois que entrou na Sarbanes-Oxley e no checklist de auditorias em geral, né? Então, muita gente lá fora, se você for falar em inglês, o cara vai conhecer como recertification. Aqui a gente fala revisão periódica, muita gente fala, né, já das antigas, de Vale, Petrobras e tudo mais. A ideia é decidir periodicamente se um acesso continua sendo apropriado, né? A gente tem a ideia conceitual, né, antes de estar muito assunto, tenho certeza que não é o caso de vocês, eu fiz um processo de aprovação para a pessoa receber o acesso, então aquele acesso é devido e adequado. Nem sempre, né? A razão é que a base de usuários é dinâmica e a empresa é dinâmica. Então, uma função que eventualmente fazia sentido que uma pessoa tivesse acesso há 2, 3, 4 anos atrás, muitas vezes essa pessoa mudou de área, muitas vezes o escopo da área mudou, muitas vezes tecnicamente o sistema mudou e uma ação que era necessária, uma ação manual, uma ação crítica, passa a não ser mais por algum processo de automação, por exemplo. Então, a recertificação, de fato, é um dos pontos mais importantes desses controles de acesso ao sistema. Ela é muito benéfica no sentido de diminuir o risco, não deixando acessos que não sejam mais necessários acessíveis. Acessos acessíveis é feio, mas assim, acessos disponíveis para os usuários. Então, a regra de acesso, como todos sabem, é sempre a mesma, né? Quanto menos, melhor. Você deve ter só o acesso que é estritamente necessário para fazer o seu trabalho. Se você tenta manter essa regra, você paga menos em licenciamento, você tem menos riscos de fraudes e de erros dentro de um software corporativo grande, como é o caso do SAP ou de qualquer ERP. E cada vez mais normas como o Sarbanes-Oxley e europeias e até brasileiras que têm aparecido, mas têm surgido pedindo esse tipo de coisa por essas razões que eu estou explicando. Então, hoje não adianta a gente dizer, mas eu não estou listado em bolsa, eu não tenho que cumprir
SOX, assim, cada vez que você vai ser auditado, por qualquer razão que seja, por uma razão de venda ou de compra ou de avaliação corporativa, ou por questões da matriz ou o que quer que seja, você acaba caindo nessas exigências do mesmo jeito, mesmo não tendo que cumpri-las formalmente em alguns casos, porque as auditorias, sejam Big Four, sejam outras, acabam tratando isso como algo que você deve ter, né? E 2 pontos que são essenciais aí que a gente vai mergulhar agora é a periodicidade, né? Esse controle ele deve ser periódico. Então, por conta de um avanço maior no exterior, cada vez mais se faz trimestralmente, quarterly, como eles chamam. Aqui no Brasil, algumas grandes empresas fazem trimestralmente, mas a grande maioria, eu acho, faz semestralmente ou anualmente. Eu acho que para uma empresa de menor porte, anualmente, é aceitável, né? Principalmente se você não tem grandes questões de auditoria. Semestralmente é uma meta, eu acho, para as empresas de médio porte. Para grande porte, acho que acaba caindo realmente no trimestral. Já tem empresas lá fora querendo fazer isso mensal com escopo variável. A gente vai falar um pouquinho disso. E, infelizmente, aqui no Brasil, particularmente, a abordagem manual ainda é a mais comum, né? É o que a gente chamava antigamente de PPL e PPC, né? Planilha para lá, planilha para cá. Então, você manda um monte de planilha para um lado, recebe um monte para o outro e acaba fingindo que aquilo funciona. Por que isso é complexo, né? Por que isso é um tema relevante? Então, resumido um pouquinho, quem trabalha com isso já sabe, mas vou tentar fazer uma rápida estruturação disso aqui. Quando você faz uma revisão de acesso manual, imagina que você tem uma periodicidade para fazer, né? Você começa planejando o que você vai fazer, né? E quando você faz de forma manual, você acaba fazendo esse planejamento de trás para frente, né? Porque tem uma grande quantidade de tarefas de TI e de tarefas de acompanhamento manual no meio, né? Então bom, beleza, isso tem que estar pronto em junho. Então eu vou ter que dar tempo para as pessoas aprovarem, depois eu vou ter que preparar a planilha, depois eu vou ter que avisar os aprovadores, depois eu vou ter que extrair todos os dados, depois eu vou ter... Então você vai fazendo essa conta ao reverso para planejar o seu cronograma, né? E é claro que você tem que planejar o cronograma, a gente vai falar no automático também, mas você não faz com todas essas preocupações das atividades manuais no meio, como a gente vai ver, né? Você tem que determinar quem são os envolvidos, e na abordagem manual você tem que lembrar que os envolvidos não são só os revisores e o pessoal de compliance, mas uma série de pessoas que tem que gerenciar manualmente o processo, e o time da TI que acaba tendo que prover diversas informações, eventualmente até suporte, para a maneira como você vai automatizar, digamos assim, sua planilha, o seu repositório, seja ele qual for, né? Uma das tarefas mais difíceis, né, é a extração dos dados, né? Você quer fazer uma revisão periódica, por exemplo, que indique quem são os usuários e os perfis que usam, qual é o conteúdo daqueles perfis, quando que ele foi usado, você acaba tendo que extrair esse conteúdo de diversas tabelas diferentes, diversas formas diferentes. E no passo seguinte, você vai ter que estruturar isso no que normalmente é uma planilha, nesse processo manual, né? Você joga uma quantidade absurda de informações, a gente sabe como é numa empresa grande, né? A gente tem um cliente, por exemplo, tem 10 mil usuários e 27 mil perfis de acesso. Então, imagina essa situação de você jogar todas essas informações, os usuários, os perfis, que usuário usa que perfil, que transações tem que perfis, uma planilha e tentar juntar todas essas coisas de uma forma que fique minimamente compreensível para o revisor, para dizer sim ou não, né? E para piorar, você acaba tendo que incluir as informações do revisor, né, no sentido de quem será responsável por que perfil. Então, essa planilha mágica acaba tendo que ter algum tipo de restrição, né, seja lá como for possível, o pessoal é criativo, de que revisor pode ver que perfil, como o revisor acha o que deve ser revisado, né? Ou a própria área de TI ou a própria área de processo acaba tendo que quebrar essa planilha em vários pedacinhos e juntar depois, o que torna tudo mais difícil ainda. Esse processo geralmente leva de 2 a 4 semanas, né? Só para extrair os dados e montar essa planilha mágica, e eu estou sendo otimista aí, porque já trabalhei em antigas empresas em processos que levavam até mais do que isso, né?
E aí, finalmente, você acaba enviando as notificações também de forma manual, normalmente por e-mail, né? Antigamente ia a planilha, hoje às vezes vai links para um SharePoint ou para um OneDrive, Google Drive, enfim, o que for, para as pessoas fazerem as respectivas validações, né, recertificações, e você precisa ficar acompanhando, né? Quem leu o e-mail, quem respondeu, quem já entrou na planilha e fez o seu processo, e muitas vezes de forma manual, né? Uma vez você tem lá um planilhão, você tem que ficar olhando aquela planilha e talvez criando macros para verificar quem já respondeu, quem não respondeu, baseado nos perfis. E ainda mandar também manualmente e-mails de aviso, né? Porque é normal, você bota 500 gerentes em algumas empresas, quando você vai faltar uma semana, 400 não responderam muitas vezes, e você tem que ficar avisando desse processo, evitando mandar para quem já respondeu, que também fica chateado, porque muitas vezes fez antes, né? Os últimos passos são o sign-off dos documentos, né? Ou seja, o que é considerado a resposta, né? É uma planilha que vem por e-mail, eu vou salvar aquele e-mail, aquela planilha em PDF de cada revisor, é uma assinatura escondida que você põe em cada linha Excel que você fez, ou que aquele cara respondeu, é uma versão pós-resposta que você salva a parte. Tem diversos processos aí, o pessoal é criativo. E, finalmente, você tem que gerar um bloqueio da planilha final, ou do documento final, que foi gerado pelo conjunto de revisores, né? Então, as empresas que optam, por exemplo, por mandar planilhas separadas, por exemplo, para cada revisor, elas têm que consolidar esse negócio, ou numa pasta, ou numa planilha única. Tem muita manipulação nesse meio, né? Existe uma possibilidade razoável de erro humano, é um dos maiores problemas nesse processo, eu diria, depois do esforço que você gasta. E só no final você consegue planilhar e enviar um resultado para os stakeholders, que muitas vezes também você precisa construir esses KPIs de forma manual e muito custosa. Então, assim, a gente que já fez esse processo sabe que numa empresa grande, facilmente, você passa 3 meses fazendo o processo e praticamente já começa a fazer o próximo. É um ciclo contínuo de pessoas que ficam responsáveis por revisão periódica, porque a revisão nunca acaba, né? E o resultado não costuma ser muito bom, né? Por diversas razões. Aqui está lá o cara que acaba sendo responsável pelo perfil, né? Pela revisão, digo, porque você acaba tendo que ter pessoas que ficam permanentemente envolvidas nisso e não fazem outra coisa, porque o processo demanda muita atenção e esforço manual. Então, os problemas típicos são: a gente tem muito dado para extrair, e quando você manipula muito dado, especialmente em planilha ou em rede, é complicado, né? Porque tudo demora a abrir, demora a fazer uma ação, a manipulação pode gerar erro, e sem querer apagou uma linha, muda tudo, e assim, como falamos, né, a planilha é complexa, e com todas as dificuldades que uma planilha complexa tem. Tem empresas que constroem sistemas, mas aí você fica com esse processo de manutenção de um sistema que não é o core business da sua empresa, e que tem que estar conectado a uma série de pontos, e que tem que entender as mudanças que acontecem num SAP, num RP da vida. A distribuição via e-mail é um problema sério, né? É muito comum esquecer de enviar um e-mail, ou ter um e-mail eventualmente desatualizado, ou uma hierarquia desatualizada que você não consegue seguir, ou deixa de mandar para alguém, o que acaba gerando problema e caindo no colo da pessoa de processo ou de TI que gerencia essa tarefa como um todo. Você tem muito erro, né? Muito erro não, você tem um risco grande de ter erros, digamos assim, né? É claro que, eventualmente, você cria pessoas muito especializadas naquilo, essa pessoa acaba migrando na empresa para uma área de maior interesse, né? Ninguém quer ficar fazendo essas tarefas manuais a vida toda. E aí entra uma pessoa nova, coitada dela, aquele processo está funcionando super bem, que eventualmente rodava em um mês, passa a ter muito mais problemas, porque é muito difícil você gerenciar todos esses itens. E um problema que tem sido visto cada vez mais é a questão de segurança corporativa, né? Quando você trabalha, antigamente o trabalho estava na mão da TI, né? Eu quebrava em várias planilhas, mandava vários e-mails e ficava controlando o fluxo de idas e vindas desses e-mails. Hoje, muita gente já coloca um planilhão mais sofisticado num SharePoint ou num OneDrive da vida, num Teams mesmo, né? Entra lá e recertifica os seus perfis. Mas, ao mesmo tempo, como é que você garante que
um não vai interferir no perfil do outro, que as pessoas vão achar seu próprio perfil, que as pessoas não vão gravar ao mesmo tempo coisas que não deveriam, né? Esse tipo de plataforma não é feito para isso, né? E aí você começa a ter um problema de rastreamento de sign-off, né? Começa a ficar mais complexo quem já fez, quem não fez, se já fez completamente, se interferiu no que o outro fez, né? Então, como a gente falou, numa empresa maior, facilmente esse processo pode ser contínuo, né? Começar, dado que você dá normalmente 2, 3 semanas, até um mês, para que os revisores tenham tempo de olhar naquele período, né? É fácil que você tenha um mês antes e um mês depois desse processo para completar tudo. Então, quando você trabalha, né, quando você entende os gargalos desse processo, você começa a trabalhá-los, né, porque não existe mágica, né? Eu estou vendendo aqui uma ferramenta mágica que você clica no botão e todos os problemas se resolvem. Não existe isso, né? A ferramenta, ela é um auxílio, mas obviamente um processo errado na entrada vai gerar problemas também com a ferramenta automatizada, né? Talvez com menos esforço, mas o resultado talvez não seja o que a companhia espera, né? A gente tem que pensar que esses controles, eles nascem por um propósito, não por uma simples burocracia. Então, o que você precisa entender, né? A questão da determinação dos revisores. Muita empresa faz o processo com um ponto focal de área, com o usuário gerente daquele usuário, enfim, o supervisor, enfim. E, assim, essa é uma abordagem que pode funcionar em alguns casos, mas cada vez mais, principalmente no exterior, a gente tem visto a questão do role owner, né, principalmente para os perfis críticos, né, do dono do perfil, cada vez mais envolvido nesses processos de revisão. Então, pensar, né, em quem deveria ser essa pessoa, quem é mais qualificado para avaliar, por exemplo, quem pode criar pedido spot. É o chefe do cara na área fim ou é o gestor de suprimentos, né? Então, se o perfil realmente é muito crítico, cada vez mais o dono do perfil é relevante para aquele cara. Como você pode tentar prevenir rubber stamping, como ele chama, né? Essa aprovação em massa, revisão em massa. Eu pego tudo e boto manter e beleza, né? Isso acontece muitas vezes porque o cara não tem informação, né? Ele vê lá uma planilha gigante, nomes técnicos, como é que ele vai avaliar aquilo? Beleza, manter. E como é que eu consigo melhorar isso? Dar mais feedback para o cara para que ele possa tomar uma decisão mais embasada, né? Como é que eu posso repensar também meu processo, né? Eu posso fazer escopos diferentes, eu posso pensar em perfis críticos com uma periodicidade, perfis não críticos com outra, perfis compostos de job function com as áreas e perfis simples, específicos com usuários específicos. Então, essa questão da reavaliação do processo e do escopo e até uma implantação automatizada gradual é interessante, né? É até bem vista por equipes de auditoria, porque isso significa que você controla melhor o seu processo, seus perfis e tem uma abordagem diferenciada para cada risco, né, que eles representam, cada tipo de risco. Então, só aí você deve considerar a automação. Depois pensar nesses pontos que são muito relevantes quando você tem uma ferramenta que te ajuda com tudo, porque realmente você consegue fazer isso. Então, a gente está falando aqui do Role Recertification, né, e até com o menor foco possível na ferramenta, né, porque o processo é muito importante. No final das contas, quando você tem esse processo, aí sim a ferramenta te ajuda muito, né, em termos de diminuir o esforço para rodar aquele processo. Então, a ferramenta oferece controle de períodos de certificação, inclusive períodos diferentes para escopos diferentes, né? Você pode quebrar o seu escopo em vários níveis e fazer períodos separados, o que é interessante para você não ter sempre aquela massa imensa de coisas para recertificar. Workflows pré-definidos, né? O que você quer fazer? Você quer fazer uma certificação só dos usuários, para ver se eles continuam válidos, dos usuários e seus perfis, de ambos, né? Então, definir ações para revisão, eu posso manter aquele acesso ou retirar aquele acesso. É só isso mesmo? Ou eu posso, por exemplo, bloquear aquele acesso? Essa pessoa está em licença, eu quero expirar os perfis, mas manter o acesso. Eu quero marcar para exclusão, mas não quero excluir automaticamente. A ferramenta permite as duas opções. Então, você pode setar ações que são feitas assim que o responsável e até justificá-las de certa forma, né, em cada
em cada ação tomada. Dá informações completas para os revisores, né? Que transações tem aquele perfil, o quanto aquele perfil é utilizado, o quanto aquelas transações são utilizadas, né? É óbvio que você mandar tirar um perfil que o usuário nunca utilizou naquele período é uma coisa, você mandar tirar um perfil que o usuário usa o tempo todo é outra, é outro tipo de avaliação, né? Avaliações automáticas de status, né? E KPIs, então os status e os KPIs, eles são estão em tempo real, né? Então você vê quem fez, quem não fez, você pode setar threads de envio de e-mail, de notificação, tanto para quem está supervisionando, quanto para quem deveria revisar automaticamente, sem ficar se preocupando em varrer seu e-mail e a planilha para ver quem fez e quem não fez. E, obviamente, é uma solução completamente integrada com outras soluções da SecurityWeaver, como a gente já viu, né? De SOD, de gestão de perfil, de gestão de usuário, e SAP, né, para quem já conhece as soluções SecurityWeaver, elas rodam dentro da sua própria infraestrutura SAP. É óbvio que você pode ter um servidor web ou S4 especificamente para isso, mas o forte, de fato, ao contrário do nosso concorrente, não ter que montar uma trilha específica, especialmente a BAP, para esse tipo de produto que não faz sentido, né, na nossa opinião. O Role Recertification, como eu já falei, é uma das soluções do portfólio SecurityWeaver, que é bem grande, então quem tiver interesse, não é o nosso foco hoje, mas a gente pode passar, a gente oferece todo o portfólio de Risk e Compliance, SAP e não SAP, né, ferramenta de dashboard, de gestão de licença, de monitoramento contínuo, então, tendo interesse, a gente está à disposição para conversar. Falar um pouquinho desses temas, né, só mostrando alguns pontos aqui para vocês, para ficar mais claro, que eu já estou estourando meu tempo aqui, tenho 4 minutos. A questão do período de revisão, então você consegue, como está claro aqui, setar diferentes períodos de revisão. Eu tenho 4 revisões anuais, né, trimestrais de perfis críticos e uma revisão de perfis não críticos. Então, eu consigo setar claramente quais são os períodos de fato de revisão, quem são os supervisores, a ferramenta chama de coordenadores, né, que vão ter, digamos assim, um acesso meio que de superusuário para algumas ações que eventualmente tenham que ser tomadas on behalf, né, por alguém que enviou por e-mail, que está de férias, que não tem acesso naquele momento. Cada vez mais raro, mas enfim, sempre tem que ter uma pessoa para isso. Não é obrigatório, mas é recomendável, né, em termos de processo. Então você pode fazer toda essa gestão de períodos de revisão e escopo pela ferramenta. A parte de workflow, né, então você consegue avaliar, tanto para revisão de usuário, para revisão de perfil, quem é que vai trabalhar, é o gestor, é um ponto focal, são os role owners, né, que ficam no catálogo, e quem vai ser notificado, quem vai fazer cada ação, eu notifico o compliance, eu notifico o gestor do usuário, eu notifico o usuário se eu removo, em que situação eu notifico, todas essas questões tanto de comunicação como de atuação são configuráveis na ferramenta e você monta o processo do jeito que você acha conveniente, né, sem ter que alguém ficar manualmente monitorando passo a passo disso, que quando cresce fica inviável, né. Já falamos do escopo, né, as nossas implementações normalmente é bem interessante você começar com um escopo menor nesse processo automatizado, repensando esse processo e aí estendendo. É muito comum a gente ver, principalmente quando o processo é implantado de uma forma mais força bruta, né, eu recertifico todos os meus perfis, mas você precisa, né, você usa job function, você usa perfil composto, por exemplo, com vários perfis simples dentro, para cargos, né, que é uma abordagem comum no mercado. Para que você está certificando aqueles perfis de dentro, né, se eles não podem ser retirados, né? O composto, no final das contas, é que manda. Se você tirar, você tem que tirar tudo. Então, assim, que tal começar pelos compostos e depois ir para os perfis de TI, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, o escopo, dá para você trabalhar bem os escopos que você está fazendo revisão, onde cada perfil está também, até multi-ambiente, e implementando gradualmente, né? E as ações de revisão, como a gente já tinha falado, aí eu estou falando de ações para o revisor, né? Não é só manter, pode não ser só manter e retirar, né? Mas bloquear, expirar acesso, deixar uma observação. Então, as ações são configuráveis, a ferramenta faz a remoção automática, é o padrão dela, mas você pode notificar bases e bases fazer a ação no primeiro momento, se assim você quiser, né? Sempre com aquela informação. Nota que a informação aqui nesse modelo web ele é sempre rastreável, né? Então, esse é o usuário e esse é o perfil. O que tem dentro desse perfil, né?
que é o próximo item aqui, né? Eu preciso fornecer para o usuário o máximo de informação possível para que ele tome uma decisão acertada, né? Aquele perfil que eu estou recertificando, que eu estou revisando, quais são as transações que esse cara tem? O quanto ele é utilizado, né? Aqui a gente está vendo que o mesmo usuário tem 5 perfis, um ele usa 25% e os outros ele nunca tocou naquele período de revisão. Será que ele precisa manter aqueles perfis que ele nunca tocou? Nota que para o revisor é uma ação diferente, né? Se eu sou role owner e eu estou vendo que aquele cara em um ano nunca usou o perfil, para que eu vou manter aquele perfil com aquele cara? Qual é a razão que ele precisa dele? Talvez ele tenha feito sentido no passado e não faça sentido mais agora. Talvez ele simplesmente tenha sido dado por uma razão corporativa qualquer, mas que não faça mais sentido. Então a ideia da solução é automatizar todo esse processo já revisado, né? E garantir tudo, né? O escopo, a segurança, cada revisor vê somente os seus perfis, então ele não cai numa barafuda imensa de coisas que ele nunca viu. Tudo é auditável e tem a trilha de auditoria, então eu já tenho os KPIs também de tudo isso, né? Gerados automaticamente online e congelados ao final de cada processo de revisão. Enfim, você consegue ter o controle completo do processo na ferramenta sem ter que ficar perdido naquele conjunto de tarefas manuais imensas que acabam tomando boa parte do tempo, quando o tempo deveria ser tomado em avaliar de fato o uso para que a filosofia do controle prevaleça, que é ver se a pessoa precisa daquele acesso ou não e mitigar risco por conta disso, né? Lembrando que a gente deu muitos exemplos de SAP aqui, mas a gente tem a possibilidade com a nossa ferramenta de estender isso para o mundo não SAP também, né? Então, um resumo, né, para a gente terminar, já estourei meu tempo em 2 minutos, mas para fechar, a ideia é pensar antes da gente automatizar, mesmo um processo que tenha tantas oportunidades de melhoria e de matar esforço manual como esse. Então, se a gente tem conhecimento de alguns problemas, a pessoa responde sem ver, o revisor tal nunca responde. Então, o ideal seria a gente pensar um pouquinho, né, automatizar já com essas mudanças, aproveitar esse processo de implantação de uma ferramenta para que a gente repense e revise alguns itens importantes. E os fatores críticos de sucesso são sempre o trabalho de comunicação com esses revisores, ter os revisores certos, né, e identificar bem o escopo, né, não recertificar demais e itens desnecessários, né, e fazer isso de preferência antes de implantar a solução para você evitar retrabalho depois de estar modificando. É mais fácil você implantar gradualmente, fazer um piloto e estender depois, do que sair implantando um processo que você já sabe que tenha problemas, independente da questão do trabalho manual. E o item essencial é sempre priorizar fornecer ao revisor a melhor informação possível. Informação de uso, informação transacional, descrição funcional ao invés de nomes técnicos. Tudo isso faz muita diferença lá na ponta, quando você consegue entregar para o cara de suprimentos, só os perfis de suprimentos críticos, e ele consegue entender do que está falando, é muito mais fácil do que você integrar Z_, MM03, 1001, e, enfim, descontextualizado para uma pessoa que, no final das contas, é da área e, obviamente, acaba entendendo um pouquinho de SAP, porque é assim que as coisas funcionam com esse ERP, mas que fica muito mais difícil. Finalizando, né, a gente está falando de produtos da SecurityWeaver. A SecurityWeaver tem um conjunto muito grande de clientes no mundo, algumas centenas de clientes de mundo SAP e não SAP. A gente pode citar aqui no Brasil a Leroy e a Eneva, são os nossos clientes mais antigos e clientes de referência no Rio e em São Paulo, mas vocês podem ver aí que uma série de grandes empresas usam, também no Brasil, né, também o time brasileiro via matrizes, mas no mundo inteiro. Então, também estão à disposição para conversar aí com vocês e dar o feedback deles se vocês acharem conveniente. E é isso por hoje, gente. Em 2021 a gente vai ter muito mais coisa, né? A gente deve também sair um pouquinho do mundo de security, falar um pouco mais das nossas ferramentas como um todo, mas a gente ainda vai falar um pouco mais dessa área de itens mais específicos. A ideia é a gente usar um pouco exemplos de reestruturação de perfil, de projetos específicos que deram resultados interessantes, mas vamos falar de
de disaster recovery, de cópia de ambiente, de RPA, de gestão de mudanças. Então, a ideia é a gente ter um mix melhor aí durante o ano para mostrar para vocês. E é isso da minha parte, pessoal. Desculpa aí, me estendi. Nelson, é um pedaço. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, pode falar. Tivemos a participação aqui de um participante, né, de um inscrito, dizendo: creio que hoje é o meu maior controle e totalmente manual também. Demora mais de 2 meses para finalizar e ainda tem a inclusão dos controles compensatórios. Acredito totalmente em você. Na verdade, é muito comum, é um cenário muito comum que eu vejo tanto em empresas que eu já trabalhei, quanto nas empresas que hoje a gente presta consultoria, né? No início do processo é sempre assim. 2 meses eu diria que você ainda está... ainda fez alguns ajustes, porque sempre que a gente começa, normalmente a queixa é que é contínuo, né? Leva 3 meses. É 1 mês para preparar, 1 mês e pouco, 1 mês para deixar os revisores fazerem o trabalho deles, porque sempre tem alguém de férias e alguém que não responde. E durante esse mês que parece que a gente não folga, porque o cara tem que estar sempre vendo quem está revisando, mandando e-mail, verificando status manualmente, etc. E depois mais outras 2, 3 semanas para preparar o resultado. Você tem lá uma série de planilhas, uma série de respostas que você precisa consolidar, gerar os KPIs, ter todas as evidências para a auditoria posteriormente, porque no final das contas acaba sempre ficando com a TI ou com o setor responsável atender as auditorias internas e externas e controles internos e externos que a empresa tenha. Então, além de tudo, fica a responsabilidade. Você tem essa imensa carga de trabalho manual que, digamos assim, não agrega tanto assim, né? E no final das contas ainda o medo. Poxa, será que eu tenho tudo realmente? Será que uma auditoria externa vai aceitar o meu padrão de planilha como trilha de auditoria, como um item aceitável para auditoria como evidência? Então, isso tudo faz que, nesse processo, tipicamente, até mais que em SOD, em gestão de mudança, a revisão de acesso, como você citou aí, ela faz com que a gente perca completamente a noção de por que o controle foi criado. A gente fica numa mecânica rodando para chegar ao fim do processo, a gente esquece que o objetivo final desse cara é revalidar se o perfil do usuário mudou, se o perfil da empresa mudou, se o perfil do seu SAP mudou, e adequar o acesso a essa mudança. Então, o esforço que deveria estar sendo gasto, né, como eu falei, em dar melhores subsídios para o revisor, para que ele nos ajude, né, esse revisor da área ou da área de negócio fim, que ajude a empresa, né, não a TI. A TI, no final das contas, ela é uma área de enablement nesse caso, né, e compliance é uma área de normativa também, mas no final das contas eu costumo dizer para os nossos clientes que a área está ajudando a si própria, no sentido e a companhia. Se o suprimento está revisando e está vendo que tem gente com acesso a criar pedido spot que não deveria, porque essa é uma atribuição específica de suprimentos, por exemplo, numa companhia, na verdade, o suprimento está ajudando a si próprio, não está ajudando a TI, né? Porque, no final das contas, a área de suprimentos é que vai funcionar melhor, que não vai ter pedidos caindo lá do nada, sem serem necessários, ou sem estarem devidos, ou sem informação precisa, por conta desse processo. Então, a lógica do processo deveria ser essa, né? E eu acho que isso precisa muito ser explicado. A gente vê em algumas empresas também que não tem essa explicação, né? Porque a área de negócio, o papel do revisor é fundamental. A mesma coisa na área. A gente, quando está falando de licenciamento, por exemplo, que é um aspecto mais financeiro, muitos usuários com muitos acessos significam licenças caras, no final das contas, que podem ser cobrados pela SAP, muitas vezes sem necessidade. A revisão está ajudando até nisso, né? Não só no risco, como em manter as licenças sob controle. Então, quando o revisor é da área, por exemplo, isso precisa ser explicado. Por que o seu estagiário precisa de acesso a 200 transações e uma licença professional, se ele só entra para tirar um relatório para você, né? Então, esse papel ele fica um pouco esquecido por conta desse aspecto manual e de alto esforço que os processos acabam tomando. Então, a ferramenta nessa linha ela é bem importante, né? Uma vez com o processo azeitado, esse processo de 2 meses, literalmente ele se restringe ao período de revisão, porque o resto nasce pronto
e acaba pronto, né? O único trabalho que o coordenador tem é de ficar olhando os KPIs e de eventualmente fazer algum processo político com algum usuário mais crítico, mas o restante é totalmente gerenciado pela ferramenta, né? E que, de novo, né, é sempre importante falar no mundo SAP, a gente está falando de uma ferramenta que custa uma fração ínfima do que custaria uma ferramenta concorrente, né? Quem está acostumado com o mundo SAP está acostumado com milhões, aqui a gente está falando de algo longe disso, né? Um custo muito menor enfim, e que utiliza a sua própria infraestrutura para trabalhar. Então, é totalmente viável para toda e qualquer empresa, a gente tem visto isso no dia a dia, inclusive por assinatura, né? A gente tem trabalhado agora com o modelo de pagamento mensal, que torna a aquisição mais viável ainda, se a empresa assim desejar. Tendo interesse, só entrar em contato aí com o nosso time, que a gente agenda uma apresentação, manda mais informações, o que vocês acharem conveniente. Legal, Nelson, obrigada. Tem mais alguns comentários aqui dos participantes. Outro nesse processo é importante garantir que o gestor que autorizou é responsável por esse colaborador. Se o revisor não for o responsável, a revisão é ineficiente. Correto, exatamente. Essa é uma outra vantagem da automação também, né? A gente, quando trabalha com esse modelo de hierárquico, digamos assim, né, que a revisão é feita pelo gestor direto do usuário, ter a hierarquia no SAP, por exemplo, se você usa o HCM, essa informação vai ser puxada diretamente da hierarquia organizacional, né? Então, ela meio que já vai estar garantida. Se você não usa o HCM, fazer algum tipo de integração com o seu sistema de RH, garante também. Lembrando que é importante, como eu falei, nessa questão de pensar o processo, né, são duas abordagens distintas, né? Existem casos que, de fato, o gestor direto daquele usuário é o mais adequado e tem que ser o gestor de fato, mas tem situações que talvez a revisão seja melhor feita pela área de negócio responsável pelo processo, ou seja, mesmo que o gestor de suprimentos não seja o responsável pelo usuário de uma planta da empresa, ele é o responsável pelo processo de negócio de suprimentos. Então, se aquela é uma ação crítica de suprimentos, mais até do que o gestor daquela pessoa, que eventualmente iria manter aquele acesso que pode ser interessante numa situação limite, se suprimentos é a área normativa, melhor ainda é suprimentos revisar aquele acesso, né? É claro que tem situações, mas uma abordagem mista também para perfis críticos e não críticos, perfis que interessam, que interferem em atividades normativas ou não, pode ser interessante também. Legal, Nelson. Tem outros comentários também. A revisão de colaboradores, funcionários e terceiros devem ser diferenciadas. Já identifiquei muitos terceiros desligados e ativos. Essa é uma O pessoal questão. está se identificando aí, né? Não, esse tema eu posso dizer que é um problema em... Vou ser educado, em 99 de cada 100 usuários de SAP, né? Eu deveria dizer 100 em cada 100, mas faz sentido, sim, todo sentido, revisões separadas para terceiros e funcionários, especialmente revisões de usuário, né? A ferramenta comporta as duas, as revisões de usuário, onde eu só estou vendo se aquele usuário ele é devido ou não, sem olhar os perfis dele, sem descer esse nível de perfil, e a revisão de perfil, que acaba sendo mais detalhada e levando mais tempo. Às vezes, essa parte de terceiro, só a revisão de usuário, às vezes pelo responsável do contrato ou por alguns suprimentos, já mata boa parte desses problemas. Vale dizer que tem outras técnicas para isso, né? De inspiração, de tempo de uso e etc. Mas a revisão, as pessoas confiam muito também nas técnicas automáticas, né? Nossas outras ferramentas, como o License Management ou Separation Enforce, elas têm funcionalidades que permitem, por exemplo, o bloqueio de usuários que não usam a X-Tempo ou que não usam mais de X% ou que estão ligados a um contrato esperado e tudo mais. Mas, às vezes, o problema do uso indevido, e por isso que a revisão é tão legal, como controle filosófico, é que o cara não deveria estar usando, mas ele continua usando. Então, esses processos automáticos não vão pegar.
Se você não matou o cara lá no início, colocou a data de expiração dele igual à data do contrato ou alguma coisa do gênero, aquilo vai ficar, de fato, sendo usado para sempre e, eventualmente, de forma indevida. Então, assim, uma revisão de terceiros separadas faz todo sentido, sim, algumas empresas fazem, e pega-se muita coisa. Assim, não, eu nunca vi um processo desse implementado que não teve mas isso aqui acontece. E às vezes muito do lado do revisor, né? Coisas, como eu falei, a área financeira ficar perplexa, como tanta gente assim faz lançamento manual. Faz. Porque ninguém não olhou, né? Às vezes quando você faz também a revisão de forma muito automática, eu estava olhando esse Z_FIOL ou FI Contab e não sabia que tinha lançamento manual. Sim, se você não der essa informação de forma mais detalhada para o revisor, e muitas vezes, às vezes o gestor direto também não sabe a criticidade de algumas transações específicas, passa mesmo. Legal. O pessoal está participando, comentando bastante. Acredito que mapear o processo identificando os revisores, gestores, é importante automatizar esse processo, que com certeza deve ser periódico, ainda mais com esse cenário de pandemia e aumento de home office. Nas atividades normativas, tratamos de forma diferenciada. Outro participante, revisão de revogação diretamente ligada ao término do contrato, como também ao tempo de utilização. Assim, observações interessantes. De fato, a pandemia piorou muito, a gente tem abordado esses temas nos nossos webinars. A Security Weaver, inclusive, chama Stay at Home Series, o dela, né? Quer dizer, a série do Fica em Casa, né? Vamos colocar esses temas. Ficou muito pior, obviamente. Tanto as solicitações de acesso aumentaram para algumas pessoas, substituíram outras. O treinamento ficou mais difícil, então as pessoas estão ganhando acesso sem tanto treinamento, sem tanto on-the-job training, né? A pessoa do lado que pode ensinar a fazer, o que não é nem só uma questão de fraude, é uma questão de erro, né? Então, as revisões deveriam ser feitas ainda com mais carinho nesses períodos de pandemia, com certeza absoluta. E o revisor é essencial, né? Se você não treinar esse cara, não identificar quem são as pessoas certas, muitas vezes a gente fala, o revisor tem que ser um L4, tem que ser um diretor, tem que ser um gerente geral. Nem sempre. Eu acho que tem que ser a pessoa mais adequada, com a devida patente dada por essa pessoa que é a dona do processo, né? A dona do processo pode ser, às vezes, um diretor, mas, obviamente, ele vai identificar na área dele quem é a pessoa que tem mais facilidade de entender esse processo, que, obviamente, essa pessoa vai dar feedback para ele sempre que necessário. Então, é importante ser uma pessoa bem identificada, com certeza absoluta. Em relação à expiração dos contratos, é algo que toda empresa sonha, muitas implementam, mas que tem as suas dificuldades, como a gente sabe aqui no Brasil. Então, a gente sabe que a gente trabalha assim também e tem esse problema em diversas empresas. Você é contratado para fazer um trabalho muito específico durante 3 meses, o contrato é de 3 meses, a sua senha nasce com 3 meses, mas se estende por diversas razões, porque a gente coloca que a pessoa tem que validar uma documentação em 2 dias, ela valida em 5. Então, aquele cronograma já shifta uma semana. E aí, aquela uma semana, tua conta expirou, justamente no momento mais difícil que você precisa entregar o resultado. E aí, no momento que a TI vai modificar aquilo, que você abre um chamado, o contrato já expirou, ela vai colocar uma data aleatória depois para você poder entregar, porque alguém está pressionando por aquela informação, e não foi culpa do fornecedor, porque foi a própria empresa que atrasou a entrega da validação, ou porque o diretor que ia ter o workshop final não tinha agenda e esperava fazer isso uma semana depois. Essa segunda modificação é que normalmente gera os problemas, porque você não sabe que data colocar, né? E aí você acaba deixando em aberto, colocando uma data muito para frente. Você não vai querer modificar o contrato no SAP, porque aquela ação já não tem mais tanto a ver com o contrato em si, que já está praticamente com o escopo finalizado. E aí fica essa dúvida. E aí outras alternativas, como foi citado aí, uma revisão de terceiros, etc., podem pegar esses casos específicos. Lembrando que uma coisa não exclui a outra, você está certíssimo, né? Quem comentou aí. Sempre é uma boa prática você atrelar, no caso de terceiro, a data de expiração ao contrato. Mas isso não mata todos os casos. Não mata outros casos também. Então, por exemplo, tem terceiros que você contrata para ser sua mão de obra durante 1 ano, depois de 2 meses,
você decide que não é aquela pessoa, que você quer outra. Qual é o processo? A data de expiração é só daqui a 10 meses, né? Qual é o processo de remover essa pessoa quando ela é trocada dentro de um contrato de fornecimento de mão de obra? Muitas vezes esse processo não existe na empresa, né? E essa conta vai ficar lá acessível e possivelmente será pega, por exemplo, por um processo de revisão trimestral, se for o caso. Então, são vários exemplos, e a ideia dos controles não é ser o principal ponto de remoção de acesso, mas sim pegar casos que não foram devidamente tocados pelos processos automatizados. Né? Ok? Ok, Nelson. Fechei? Então tá bom, gente. Se vocês quiserem, assim, eu acabo sendo genérico em algumas respostas, peço desculpas aí, porque também o nosso tempo é curto, a gente quer tomar muito do tempo de vocês, mas eu deixo também os meus contatos aí, meu e-mail, telefone da empresa, celular, enfim, e podem entrar em contato com a gente, deixem os contatos de vocês que a gente entre em contato de volta, se vocês assim quiserem, e a gente pode discutir casos mais precisos. Como a gente falou, a Tente é uma empresa integradora de solução, então o nosso objetivo final não é até a gente dedica mais tempo ao processo do que à ferramenta, exatamente por isso. Nosso objetivo não é vender a ferramenta para vocês e se vira aí, né? Mas sim discutir o caminho crítico, os pontos, fatores críticos de sucesso do processo de vocês e de qualquer processo ligado à compliance aqui nesse caso, né? SOD, até mesmo gestão de licenças, e implementar essa solução em conjunto, né? Ou seja, trazer o nosso conhecimento, juntar com o conhecimento de vocês e implantar uma ferramenta que realmente, e um processo que realmente ataque os principais pontos problemáticos de cada empresa, que muitas vezes são diferentes. Tem empresa que quase não tem terceiro, é totalmente primarizada. Tem empresa que a gestão de terceiro é um buraco gigante. Tem empresa que trabalha com uma arquitetura super tranquila de perfil, o escopo é muito mais fácil de definir. Tem empresa que não. Então, cada caso é um caso e a ferramenta ela tem a flexibilidade de configuração para lidar com todos eles da forma que a gente achar mais conveniente. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham a mais aí a posteriori. A gente pode entrar em contato e até fazer uma demonstração da ferramenta mesmo, para vocês verem funcionando de fato, é sempre interessante. Muito obrigado.